galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego SQ Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 87 do mangá Sonobisque Doll. No capítulo passado nós vimos que a festa dos caixões foi um sucesso, né? E vimos também que a Marin se sentiu bastante aliviada, né? Já que ela descobriu ali o segredo da Akira, o motivo, né? Da Akira não gostar dela, e que era simplesmente pelo fato da Akira gostar muito dela, né? O autor decepcionou dessa vez, gente. Na moral, decepcionou muito, mas muito mesmo. E vemos que eles estão se preparando para uma espécie de Comic Con, né? Assim eu posso dizer, onde praticamente todas elas vão com um outro cosplay, e a Marin vai com o cosplay a qual ela se inspirou, né, para ter os olhos vermelhos e seus cabelos amarelos, né, e vemos que ela ama muito, mas muito, essa tal de Haniel, né, e o Gojo ficou encarregado de fazer o cosplay dela, e vemos que ele está bastante empolgado com isso. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Mas antes de eu continuar, ó, deixa o like, se inscreve no canal, se estão ajudando pra caramba, vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando na descrição do vídeo, sai, Facebook, Instagram, então me segue lá, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Esse capítulo começa com alguém lendo o mangá Mandato do Céu. Ele começa com uma narração bastante sombria. Em uma noite sombria, um demônio apareceu no céu. Algo errado? Ignore, mensageiro de Deus. O demônio se transformou em um lobo e se tornou um com a noite. Ali em diante, o coração de Haniel se tornou de um demônio. Era uma fonte, né, de agonia sem fim. Mesmo quando cortava suas asas brancas, as asas negras nunca nasciam. Mesmo quando arrancava suas unhas brancas, unhas negras nunca nasciam. Ela sofreu. Sua obediência a Deus havia se extinguido. A raiva de Deus era implacável e Haniel foi expulsa do céu. Mesmo no reino inferior, era fácil distingui-la dos humanos. Os humanos, que nada sabia sobre a recusa de um Deus irado, deixá-lo governar. Nem que seria seus mensageiros completamente inferiores, se juntaria a ela como tolos cegos. A Haniel sussurrou amor pelos seus velhos lábios, pequenos insetos. Se esse mundo é tão doloroso, por que não fazer a vida mais fácil? Assim que dois peixes brancos circundaram o ar, milhares de insetos sorridentes se espalharam. E nós vemos que quem estava lendo o livro era o Gojo. Nós vemos que ele está bastante exausto. E a Akira diz, né, que não é um livro, né, um mangá para ele ler de uma vez só. Nós vemos o Gojo comentando, né, sobre o mangá, dizendo que os anjos são bastante asquerosos. E comentando, né, sobre algumas partes com a Akira. Akira diz que o autor, né, tem uma vibe de destruição e que praticamente todos os protagonistas que ele faz morrem. O Gojo então diz, né, que a Haniel parece uma mulher. E a Akira diz que anjos não têm gêneros e que o arcanjo Haniel reina sobre o amor. A Akira diz que é perfeito, né, para Comic Cat, e diz que esse mangá tem uma fanbase muito grande, que com certeza, né, a fanbase queria um anime, mas o autor, né, se recusa a deixar isso acontecer. O Gojo diz que a Miyako falou isso também, e que é bem famoso. A Akira então entra no computador, né, e diz que as redes sociais dele só tem anúncio de staff, essas coisas assim, mas não tem nada confirmado, que ele não se interessa muito pelas redes sociais. Ela continua dizendo, né, que ele fala sobre isso em uma entrevista e que ele pode ver pela internet. Nós vemos então o Gojo, né, vendo a entrevista dele. Vemos que o autor, né, fala um pouco sobre o anime, né, que foi criado do seu mangá, e ele diz que ele não assistiu nem um segundo daquilo e que nem era para ser visto, né, que ele repudia aquilo ali totalmente, que ele só deixou criar porque ele foi bastante influenciado, provavelmente pelo dinheiro, né? Porra, tava precisando. E diz que ele jamais vai deixar isso se repetir novamente, que se ele não consegue desenhar algo perfeito, como que outra pessoa desenharia? Nós vemos que isso deixa o Gojo sem acreditar, né, e bastante enojado, né, assim eu posso dizer, com essa entrevista do autor, e pergunta se isso realmente saiu na mídia. A Akira acaba dizendo que sim, né, mas que provavelmente isso foi o melhor jeito que eles conseguiram colocar, né, então provavelmente o cara falou, puta que pariu, falou mais merda do que isso. O Gojo pergunta se o anime foi tão ruim assim, né, e a Akira diz que não, que o anime foi decente pra ninguém colocar defeito, mas que o Gojo deveria dar uma olhada por si próprio, né, quando ele tiver tempo. Estranho, né, o modo que ele fala sobre o anime, e pergunta, né, qual o problema, né, real, e que deve ser o próprio autor, que ele tem uma personalidade bastante rabugenta, e que ele é um orgulhoso, né, e que faz esse tipo de declaração, e que ele é uma pessoa irredutível, mas que todos amam esse homem. Só que ele não submete a ninguém, e se pergunta se tem alguém aí fora bom, né, o bastante para convencê-lo
a dar essa permissão para a adaptação. Gojo continua olhando para a foto, né, da Haniel e se pergunta, né, se isso não é aceitável para ele. Nós vemos que a Akira, né, continua explicando que ele então diz, né, que reproduzir algo superior é bem complicado, e o Gojo acaba dizendo que é verdade. A Akira continua dizendo, né, que ela pode dizer isso sobre todos os volumes, mas não conseguiu tirar da cabeça dela após ler, e que não pode ser coincidência, né, já que tantas pessoas também passaram pela mesma coisa. O Gojo então diz, né, que o autor fala sobre isso na entrevista. Ele então acaba lendo, né, a entrevista, e o entrevistador diz que amou a Haniel no volume 13 e que ela era tão incrível e muito fofa, e o autor dá uma risada dizendo que ele desenhou ela sim. Vejamos que isso chama bastante a atenção do Gojo enquanto ele lê o mangá. A Akira continua explicando um pouquinho mais sobre a Haniel, né, que ela foi banida para o mundo inferior e que ela ignorou o mundo, né, que estava lá. Nós vemos que o Gojo continua olhando ali, né, para os olhos da Haniel, enquanto ele fica bastante assustado, já que ela tem um olhar bastante penetrante, como se ela estivesse encarando ali o próprio Gojo. O Gojo continua lendo o mangá, né, enquanto a Haniel continua ali observando ele. Meu Deus do céu, deu até medo agora. Ele acaba lendo uma parte onde se chama amor, mas na realidade se chama morte. Ele rapidamente fecha um livro, né, bastante assustado, e diz que é o autor, né, esse tipo de pessoa, né, que desenha de um jeito, né, que dá uma impressão que a personagem está olhando ali para o leitor, né, está encarando o leitor. Ele acaba lembrando da Marinha, dizendo que ela fez contato visual e foi amor à primeira vista. A Akira continua explicando, né, que a Haniel só apareceu no volume 13, mas que ela se tornou bastante popular e que ela é o anjo do amor, né? Então para ela é fácil invadir qualquer coração e que ninguém pode impedir isso. E que talvez, né, o autor pode ser uma pessoa que manipula as emoções, né, das outras pessoas, mas ela gostaria muito de espiar a mente do autor. Nós vemos que o Gojo continua bastante assustado, né, e se pergunta, né, o que ele está pensando, né, quando desenhou isso tudo. Nós vemos que eles continuam conversando, né, sobre o autor, mas logo a Akira, né, acaba mudando de assunto, né, dizendo que eles precisam voltar ao trabalho, já que eles têm que se preparar com o Miquete. Nós vemos que o Gojo não consegue tirar os olhos da Haniel e continua falando consigo mesmo, né, se perguntando o que o autor estava na cabeça, né, em fazer algo assim, que provavelmente foi de propósito. E talvez é um jeito dele explicar, né, que os anjos apenas se transformam em humanos, mas eles não são humanos. Então fala, né, que aquela capa que a Haniel usa, né, o Haori negro, era para ser as asas dela e que era a prova do seu amor, algo desse tipo. Mas não importa, né, o quanto ela queira, nada acontece, ela não consegue na forma que ela queria. Nós vemos que o Gojo mais uma vez lembra das palavras da Marin, dizendo que ela quer ser ela e que ela ama muito. A Akira pergunta se o Gojo vai conseguir terminar a tempo, né, na Comic Cat, e o Gojo acaba dizendo que sim, né, que tem as férias de inverno, então ele consegue fazer as coisas. E a Akira pergunta se ele vai tão longe assim por elas. Ele acaba dando uma risada, né, e pergunta do que diabos ela tá falando, e que foi ela, né, quem pediu para ensinar as coisas. A Akira coloca um sorrisinho e diz que ele tem a força dela. Ele então acaba indo para sua casa, né, deixando o Gojo ali bastante pensativo enquanto ele olha no celular e lembra das palavras, né, do seu avô. Lembra também da frase do autor Shiba e diz que as frases são diferentes, mas a ideia é a mesma e que ele precisa fazer o que eles estão fazendo. Ele então se pergunta, né, o que ele vai fazer com as maquiagens e que talvez esse seja o jeito mais difícil até hoje. E se pergunta, né, como caralho ele vai fazer isso. Ai, meu Deus do céu. E que Narizu não era uma humana, né, aquele cosplay que a Marin fez lá no motel lá com o Gojo, né? Mas que a humanidade dela era o seu mais importante traço. Ele então acaba refletindo nas suas próprias palavras, dizendo que os anjos apenas assumem a forma humana, mas que eles não são humanos. E se pergunta qual o sentido disso. Ele então acaba pegando seu celular, né, e lembrando das bonecas, e pergunta, né, que talvez seja o jeito mais fácil de imaginá-la, e começa a pesquisar, né, sobre as bonecas ocidentais. Ele então acaba achando uma boneca que parece muito com a Marin e acaba dizendo que ela é muito linda, né? E começa a procurar, né, sobre a influência das bonecas. Ele então acaba achando, né, um site com várias bonecas e diz que o design da boneca tem uma página inteira. Ele lembra então das palavras do seu avô, né, dizendo que ele tirou inspiração de vários lugares, e ele entende, né, que tanto seu avô quanto o Shiba tornaram a sua própria experiência em realidade. Ele continua pesquisando, né, e pergunta, né, como essas bonecas se chamam, e que ele não sabe de nada além de boneca Hina. Então acaba achando, né, um site com essa informação
e vê que as bonecas são chamadas de bonecas Bisques. E o capítulo termina assim, né, com o Gojo bastante empenhado, né, ao que parece em achar a sua própria técnica, assim eu posso dizer, já que ele falou que as palavras do seu avô e do Shiba, né, do autor Shiba, eram diferentes, mas eram a mesma coisa, e que eles tornaram, né, a sua experiência em realidade. Só que antes nós vemos, né, aquele entrevistador falando com o Shiba-kun que o desenho da Haniel era como se fosse o próprio autógrafo dele. Ele até pede, né, pro o Shiba fazer um desenho para ele, né, no formato de um autógrafo. Em outras palavras, é como se fosse a Haniel fosse a marca do autor. E as bonecas, né, o que o avô do Gojo fez fosse a marca dele. Então é como se o próprio Gojo estivesse procurando a sua marca, algo que se ele fizer, as pessoas vão ver ele ali naquilo que ele fez. Então provavelmente por isso que ele está tão interessado e tão focado assim, né, em conseguir fazer algo decente, né, já que ele vai ter a dificuldade de produzir algo realista. Que provavelmente eu acho que quando o autor Shiba vê a Marin vestida, né, no cosplay da Haniel, talvez ele até libere, né, para eles fazerem um anime, né, já que ele não quer liberar. Então eu acho que eles vão se encontrar e é isso que vai acontecer. Ele vai ver o cosplay da Marin e vai ver a perfeição e vai acabar liberando para eles fazerem uma adaptação de anime, né, ou de um live action, algo do tipo. Vai reconhecer o talento do Gojo, né, e provavelmente aí o Gojo consiga a sua própria marca. Eu acho, vamos ter que esperar aí para ver o que realmente vai acontecer. Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí, hein. Tamo junto, fui!